Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 3. Bem, o tema dessa aula será a formação do coordenador pedagógico. E a gente já começa com uma provocação. Completar o curso de pedagogia ou licenciatura não é mais suficiente para um profissional suprir as demandas dos ambientes educacionais. Bem, talvez essa seja uma situação óbvia para a gente, né? Se é que algum dia aquela formação foi suficiente, mas é apenas uma provocação. Qualquer profissional, ele aprofunda e verifica os estudos teóricos do seu dia a dia no campo, nas reuniões, nas trocas de experiências, enfim, isso para a gente é fato, porque a teoria ela tem o seu valor. A prática é aquela que valida ou invalida a teoria. Não é necessário ir muito longe para responder aquela questão lá do início, se é suficiente ou não o ensino acadêmico para um coordenador pedagógico. Isso porque o estudo teórico introduz a prática. E esses possuem características bem distintas, mas a gente sabe que é a prática que afirma a teoria. E assim funciona também com o coordenador pedagógico. Ele necessita de uma formação continuada, pois o aluno de 2010 não é o mesmo aluno de 2019. A família de 1990 também não é a mesma família de 2019. As relações sociais de 2005 não são as mesmas de 2019. A missão do educador é a mesma, mas o público não. Então, onde buscar essa formação? Para saber agir em casos como aquele do garoto João, que relatamos lá no início do nosso curso. Falamos na introdução de uma formação que nos ajude a viver um dia a mais e não um dia a menos. De uma formação que nos ajude a delimitar o que é que a gente pode resolver. E não uma formação que diga que nós precisamos carregar o mundo nas costas. Já falamos disso lá no início. Então, onde é que a gente vai buscar essa formação e não se desesperar com essas demandas? Ou melhor, quais ferramentas nós temos para consultar, para seguir essa rotina de coordenação pedagógica sem se desesperar? Bem, vamos fazer uso do caso de João, aquele garoto lá do 6º ano, para analisarmos 2 relatos de educadores e termos uma noção de como essa formação tem nos oferecido ferramentas para resolvermos as situações práticas. Bem, a gente tem aí o coordenador A, que é do sexo masculino e tem 33 anos. Ele diz o seguinte: antes de tudo, tenhamos em mente que esse jovem, bem, a gente está falando daquele caso de João, que o pai dele participou de uma reunião de pais e falou para a professora que ela não deveria perder tempo com ele, que ela deveria ignorá-lo e que ele queria aquilo mesmo, aquela é a vida dele. Só retomando, João tem 11 anos. E esse coordenador diz o seguinte: antes de tudo, tenhamos em mente que esse jovem e os pais, se possível, esse jovem e esses pais deveriam ser auxiliados por um orientador, pois o trabalho do coordenador meio que se limita dentro das demandas de ações pedagógicas. Eu, como coordenador, perguntaria o porquê do professor não conseguir seguir a orientação do pai. O que ele enxerga naquele indivíduo que não lhe permite que siga os pedidos do pai? Provavelmente a professora relatará potencialidades, pontos positivos que ela percebe no adolescente que talvez o pai não enxergue. Pode-se aproveitar do espaço íntimo que foi relatado e trazer algumas consequências que esses tipos de transtornos familiares trazem ao desenvolvimento psicológico e comportamental dos adolescentes. Pontuaria sobre as transformações, medos, questionamentos e angústias que a adolescência traz, principalmente a jovens em situação de abandono. Seria necessário avaliar a possibilidade de auxílio psicológico por conta dos traumas que certamente o afetou. Enfim, trataria esses pontos. Bem, essa é a visão desse coordenador. Vamos agora analisar uma outra visão. Nós vamos agora ver uma outra citação para a gente poder fazer uma comparação, buscar também ferramentas que foram utilizadas por um e não por outro, enfim.
Coordenadora B. Bem, perfil dessa coordenadora, ela tem, deixe-me ver, vamos lá. Ela tem 30 anos e é do sexo feminino. Inicialmente chamaria a professora para me relatar toda a conversa com o pai. Em seguida, iria coletar o histórico escolar do estudante para avaliar suas lacunas e potencialidades. Por conseguinte, conversaríamos com o estudante com o objetivo de ouvi-lo e acolhê-lo. Este atendimento seria realizado pela coordenação e psicopedagoga, para que ambas elaborassem estratégias de auxílio à formação plena deste estudante. O pai do estudante seria convidado novamente para vir à escola. Reforçaríamos no mesmo as potencialidades do seu filho, bem como a importância do reforço positivo para a formação do mesmo. Em conjunto, iríamos trabalhar em prol de ajudar no desenvolvimento do estudante nessa tríade que é de suma importância: educação, família e escola. Bem, nós temos um quadro a seguir, depois dessas questões, para a gente analisar um pouco o perfil desses coordenadores, tá? E ver qual desses possui uma formação ou possui um perfil que conseguiria resolver de uma forma mais otimista a situação de João. São duas questões que eu trago para vocês. Como você, coordenador pedagógico, agora antes da gente analisar o outro, como você agiria nessa situação? Quais seriam os objetivos específicos da sua abordagem? Tomando como base a tabela que a gente vai ver já já, a gente vai identificar o perfil dos coordenadores entrevistados. Vamos lá. Essa é a tabela que eu trago para vocês. Então, aí vocês vão marcar as características pertinentes ao coordenador. E qual é o objetivo? O objetivo é que a gente possa também fazer uma autoavaliação depois que a gente faz uma avaliação do outro, ok? Então, vocês vão marcar as características e fazer aí o compartilhamento de ideias entre vocês. Bem, Libânio, muito conhecido por vocês, pelos pedagogos, enfim, nos diz o seguinte: o curso de pedagogia deve formar o pedagogo estrito sensu, isto é, um profissional qualificado para atuar em vários campos educativos, para atender demandas socioeducativas de tipo formal e não formal, decorrentes de novas realidades, novas tecnologias, novos atores sociais, ampliação das formas de lazer, mudanças nos ritmos de vida. Bem, o que Libânio está nos dizendo, basicamente, é que nossos pedagogos não precisam se limitar à atuação em escolas. Claro que nós praticamos um pouco, ou melhor, a nossa prática é um pouco do reflexo do que as academias propõem para a gente. Então, observe nessa imagem que está na tela de vocês. São infinitos os campos de atuação de um pedagogo. Tá? Na rádio, produção de vídeos, definição de políticas educacionais, ocupando aí os cargos do governo, da nossa sociedade, ao invés de utilizarmos pessoas que não têm um conhecimento na causa, por que não termos um pedagogo à disposição? Nas pesquisas, no planejamento educacional, nas várias instâncias de educação de adultos, nas empresas. Lá no material complementar de vocês, eu trago uma entrevista que mostra para vocês como um pedagogo, não com esse nome, mas dentro das instituições a gente tem nomes como educador social, enfim. Mas essa entrevista mostra para vocês como um educador social, formado em pedagogia, óbvio, ele atua dentro de um presídio de ressocialização, um presídio que tem uma proposta totalmente diferente de todos os presídios que nós conhecemos. Lá no material complementar vocês vão acessar e ter profundas informações sobre isso. Eu acho que vocês vão gostar. Bem, Libânio falava de novas realidades. E quais são essas? Quais são essas realidades que ele se refere? Bem, momento histórico marcado pela internacionalização da globalização e da tecnologia. Esse mundão de informações ferozes o tempo inteiro. O processo de universalização da cultura, dos produtos, das trocas, dos custos e do capital, a transformação do cidadão em consumidor. Bem, nossos alunos são, para a mídia, eles são meros consumidores.
exige-se do novo aluno um certo desenvolvimento de capacidades intelectuais, de abstração, de rapidez de raciocínio e de visão crítica mais ampla. A mudança da estrutura familiar, onde homem, mulher e filhos correspondem a um modelo tradicional. A gente sabe que hoje não existe esse modelo tradicional. Houve-se aí uma mudança de paradigma. Bem, a formação do coordenador pedagógico, também do professor, pode ser analisada sob duas diferentes perspectivas.